Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do No Consultório do Dr. Pica-Pau, o podcast do Externato Pica-Pau, que pretende ajudar pais e encarregados de educação, abordando todos os meses temas relevantes no processo educativo das crianças. Estamos em novembro, mês em que se celebrou o Dia da Consciencialização do Stress, e por isso, neste episódio, vamos explorar o tema, tentando perceber como é que o stress se manifesta no ambiente educativo, com especial incidência nos professores, que impactos tem e de que forma podemos promover um ambiente escolar saudável e equilibrado. Para nos ajudar a compreender melhor este tema e a darmos algumas boas práticas para reduzir o stress no cotidiano dos professores, tenho o prazer de ter hoje comigo o professor Dr. Luís Picado, presidente e professor coordenador do ICHE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, integra o grupo Prevengo, da Universidade Miguel Hernández de Elche, focado na análise e intervenção psicológica para a prevenção de comportamentos de risco para a saúde. Doutorado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, é especializado em Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental e Professional Certified Coach pela ICF. Autor de vários artigos científicos e livros com edição internacional sobre a problemática do bem-estar e mal-estar na profissão docente. Bom dia, Dr. Luís Picado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos pelo essencial. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde classificou o stress como a epidemia de saúde do século XXI, com um impacto crescente a nível global, afetando tanto adultos como crianças, sendo que perante isto podemos quase assumir que o stress é uma realidade à qual parece que estamos todos sujeitos no mundo moderno. Pode-nos explicar, afinal de contas, o que é o stress e como é que ele pode afetar, neste caso, a performance dos professores? Muito bom dia, é uma satisfação estar aqui com o Dr. Tiago Rodrigues a falar sobre este tema tão relevante e quero também naturalmente agradecer à doutora Natália Lopes pelo convite, felicitando o Externato Pica-Pau por esta excelente iniciativa. Dizer também que o stress é fundamentalmente uma reação fisiológica e psicológica do nosso organismo a estímulos que percebemos como ameaçadores ou desafiantes. É uma reação natural que nos prepara para agir, libertando hormonas como o cortisol e a adrenalina. Contudo, quando o stress se torna crónico e persistente, deixa de ser adaptativo e passa a ter um impacto prejudicial. O stress profissional negativo, também conhecido como distress, resulta de uma falha de ajustamento entre as exigências da profissão e os recursos que os professores conseguem mobilizar para fazer face a elas. Assim, com o passar do tempo, o stress prolongado acaba por comprometer a capacidade de concentração, reduzir a criatividade, aumentar os erros no trabalho, prejudicando a performance do docente e comprometendo a sua saúde, bem como a qualidade no ensino. Fica à vista que, de facto, o stress é efetivamente preocupante. Portanto, pergunto-lhe como é que podemos reconhecer sinais de stress nos professores? Sim, o stress é de facto muito preocupante porque está associado a problemas físicos como a hipertensão, como a insónia, doenças cardiovasculares. Aliás, o stress é um dos principais responsáveis pelo infarto do miocárdio, bem como outros problemas psicológicos como a ansiedade, a depressão, que é a doença mental com maior taxa de suicídios, e o burnout. Nos professores, os sinais mais comuns incluem a irritabilidade, a apatia, diminuição do desempenho, em alguns casos absentismo, queixas frequentes de cansaço e até alterações no comportamento, como o isolamento, as dificuldades de relacionamento com os alunos e os colegas. Fundamentalmente, podemos observar que um docente passa por stress passando por 3 fases de resposta às exigências profissionais. A fase de alarme: o docente identifica o estímulo de stress preparando-se para uma resposta de luta ou fuga. A fase de resistência: o corpo e a mente tentam adaptar-se ao stress, mantendo-se ativados e preparados para responder. E, finalmente, a fase de exaustão. Se o stress persiste, os recursos das pessoas tornam-se insuficientes, resultando em vulnerabilidade, doenças e danos psicológicos, bem como físicos. Convidando-o agora a olhar para a escola num cenário macro e não só do ponto de vista dos professores, estudos do Observatório de Saúde Psicológica e de Bem-Estar Social referentes ao ano letivo passado dão-nos conta de alunos tristes e ansiosos, sintomas depressivos que também atingem os professores com mais tempo de serviço, sem esquecer que, e ainda em relação aos professores, um estudo recente do relatório da Comissão Europeia, Professores na Europa, Carreiras, Desenvolvimento e Bem-Estar, indicava que Portugal tem os professores com níveis de stress mais altos da Europa. Perante tudo isto, questiono se não podemos considerar que a escola portuguesa está doente. Esta questão levanta reflexões profundas sobre o estado atual do sistema educativo. De facto, os dados são
muitíssimo preocupantes, revelam um ambiente de elevada pressão que afeta tanto os professores como os alunos. Porém, em vez de rotularmos o sistema como doente, parece mais construtivo encará-lo como um organismo em desequilíbrio, que requer uma intervenção integrada e estratégica para recuperar a sua funcionalidade plena. É essencial adotar políticas educativas que simplificam os processos administrativos, reduzam a burocracia, permitindo que os professores se concentrem no seu papel pedagógico. Simultaneamente, é um imperativo garantir um apoio sólido à saúde mental, tanto para os profissionais de educação como para os alunos, através de recursos especializados de programa de bem-estar contínuos. Além disso, o ambiente escolar precisa de ser redesenhado para promover a colaboração, o respeito, a inclusão, criando uma cultura de pertença e motivação. Só com o esforço conjunto entre o Estado, as escolas, as famílias e a sociedade civil será possível revitalizar a escola portuguesa, transformando-a num espaço de aprendizagem e crescimento para responder eficazmente às exigências do século XXI. Sem dúvida. Ainda assim, também estes estudos indicam que, ao contrário do que se poderia pensar, as principais fontes de stress para os professores não estão ligadas às aulas, mas sim às excessivas tarefas administrativas que têm entre mãos, ao facto de terem de cumprir exigências por parte dos superiores ou sentirem-se responsáveis pelo sucesso dos alunos, sendo que estas são apenas algumas das razões que o estudo indica. Pergunto-lhe, por isso, se podemos assumir que este problema começa ainda antes da escola e se não podemos estar a falar de um problema que está intrinsecamente ligado com a profissão e não tanto com o ambiente escolar, principalmente numa fase de crise formativa em que faltam professores em Portugal. O stress da profissão docente é um problema complexo e que já nos acompanha desde os tempos imemoriais. Eu penso que deve ser analisado a partir de perspectivas complementares. Por um lado, ele pode ser encarado como um problema estrutural da escola, ou de algumas escolas, relacionado com o ambiente de trabalho, as condições oferecidas e a relação entre a organização da escola e o contexto social e cultural onde ela se situa. Os ambientes escolares muitas vezes carecem de condições adequadas para gerir conflitos, para apoiar a saúde mental ou promover o equilíbrio entre as responsabilidades pedagógicas e administrativas, como também é referenciado nessa investigação. Por outro lado, o stress também pode ser visto como um desafio inerente à própria profissão docente. Trata-se de uma profissão de ajuda e eminentemente relacional, com exigências emocionais, cognitivas, físicas, que acompanham o exercício e que são potencialmente estressantes, como a investigação também tem demonstrado ao longo dos anos. Além disto, o papel social do professor tem vindo a expandir-se, abrangendo funções de mediador, conselheiro e, por vezes, até mesmo substituto das lacunas familiares e comunitárias, o que aumenta a pressão associada ao desempenho profissional. Por isto que acabei de dizer, considero que reconhecer que o stress tem origens tanto na escola como na profissão constitui uma abordagem integrada e sistémica. Esta parece-me crucial para formular políticas escolares contextualizadas, garantir apoio psicológico e investir na formação contínua de professores para lidar com as novas exigências educativas. Simultaneamente, é importante fortalecer a profissão, valorizando os docentes através de remunerações adequadas, estabilidade contratual e estratégias que promovam a resiliência e o equilíbrio emocional. Dr. Luís, fica ainda mais claro para todos que o professor assume efetivamente um papel central no ambiente da sala de aula e por isso pergunto-lhe se é possível a um professor que está zangado ou deprimido não passar esse sentimento para os seus alunos, impactando, claro está, negativamente no ambiente que se vive em sala de aula. Efetivamente, o estado emocional do professor exerce um impacto profundo e multifacetado na dinâmica da aula, influenciando não só o ambiente de aprendizagem, mas também o próprio desempenho escolar, o bem-estar dos alunos e a própria eficácia do ensino. O professor atua sempre como modelo para os alunos, quer em termos comportamentais, quer emocionais. Um professor que demonstra entusiasmo, confiança e equilíbrio emocional tende a criar um ambiente de aprendizagem positivo, caracterizado por um maior envolvimento dos alunos, melhores relações interpessoais e um clima propício à partilha de ideias e ao crescimento pessoal. Por outro lado, e escutem com atenção, é impossível um professor emocionalmente abalado não influenciar negativamente o ambiente da sala de aula. Os professores são seres humanos e os seus estados emocionais são percepcionados pelos alunos e, infelizmente, absorvidos pelos mesmos. Uma máxima da psicologia humana: comportamento gera comportamento, mal-estar gera mal-estar, stress gera stress. Por isso, cuidar do bem-estar emocional dos docentes não é apenas uma necessidade individual, mas um investimento essencial para o futuro da educação. Quando o professor está bem, a sala de aulas torna-se um espaço de crescimento, de criatividade, de inspiração e desenvolvimento para todos os que fazem parte da dinâmica da aula. Muito bem. Dr. Luís Picado,
todos os professores foram jovens. Sente que estamos, de alguma maneira, hoje a pagar uma fatura pelo facto de só muito recentemente estarmos a trabalhar nos professores competências ao nível da gestão emocional? E pergunto-lhe se, na sua opinião, as escolas estão a promover eficazmente o desenvolvimento de estratégias de autocontrole e resiliência para que estes jovens, futuros professores, aprendam a lidar com o stress de forma positiva, ou sente que continuamos muito longe do que seria desejável? Durante muito tempo, as competências emocionais foram negligenciadas na educação. Durante décadas, a sociedade, as políticas vigentes privilegiaram competências técnicas, métricas, produtividade, resultados tangíveis, muitas vezes em detrimento do bem-estar psicológico e da saúde emocional. O sistema educativo, por exemplo, focou-se em matérias cognitivas, ignorando as habilidades emocionais, como a empatia, a resolução de conflitos, a autorregulação. Isto levou a gerações com pouca preparação para lidar com o stress, com as frustrações e com os desafios interpessoais. Nas organizações, sentimentos como ansiedade, medo, desmotivação foram frequentemente ignorados ou reprimidos, promovendo a ideia que as emoções são fraquezas. Essa abordagem, aliada ao aumento da carga laboral, contribuiu para níveis elevados de stress e transtornos mentais. A falta de espaço para o reconhecimento e processamento das emoções gerou ciclos de trauma não resolvidos, transmitidos entre gerações. Muitos adultos hoje têm dificuldade em ensinar a gestão emocional às crianças porque eles próprios também não a aprenderam. Dr. Luís, em jeito de conclusão, pergunto-lhe se quer deixar algum conselho aos professores que nos estão a ouvir e que eventualmente façam parte desta estatística de professores que estão hoje sob grandes níveis de stress. Aos professores que enfrentam altos níveis de stress, gostaria de deixar três recomendações poderosas. Cuide de si. Priorize o seu bem-estar físico e emocional. Reserve tempo para atividades que lhe tragam prazer, relaxamento e introduza-as propositadamente, repito, propositadamente, na sua agenda semanal. É fundamental equilibrar a profissão com a felicidade. Se a diversão e o prazer não fazem parte da minha agenda semanal, ela tem que ser reformulada, porque aquilo que está em causa é apenas o meu bem-estar, a minha saúde mental. Procure ajuda. Não hesite em buscar apoio psicológico quando sentir que o stress está a ultrapassar os limites. Assumir a vulnerabilidade pode ser visto por quem sofre como um sinal de fraqueza, mas, na realidade, ela é uma das formas mais poderosas de coragem. Ao nos permitirmos sermos vulneráveis, transmitimos uma mensagem poderosa, de que é aceitável pedir ajuda para aumentar os nossos recursos face às exigências. Isso ensina os alunos, os colegas, a escola, a sociedade, que a vulnerabilidade não é algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem. Como posso desenvolver coragem para ser vulnerável? Aceite que o sofrimento existe e faz parte da vida. Não se sinta único quando chegam os tempos difíceis, porque as coisas más acontecem a toda a gente. A adversidade não discrimina, e se está vivo agora é porque já lidou ou lidará com tempos difíceis. Desenvolva a capacidade de focar a sua atenção. Nós somos muito bons a focar emoções negativas. Elas são como um velcro. Devemos realizar comportamentos que ativem deliberadamente emoções positivas e não fazê-las demorar tão pouco tempo como um gelado num dia de verão. Questione-se se o que está a fazer lhe faz bem ou se faz mal. Se a resposta for negativa, saia daí, porque não vale a pena. Respire fundo, comece devagar, agarre as segundas oportunidades, porque a vida floresce em si. Em suma, independentemente das dificuldades, nós não podemos perder. Nós não podemos perder-nos. Façamos o melhor que pudermos com aquilo que temos, que a vida agradece. Por fim, uma última sugestão. Abrace a mudança em si mesmo. Um propósito muito importante que aprendi com Jim Rohn e mudou a minha vida é: para as coisas melhorarem, nós temos que melhorar. Estimadas e estimados colegas docentes, não percam o vosso tempo todo a pedir para as coisas melhorarem lá fora. Melhorem cá dentro. Não vivam todos os dias a pedir um tempo melhor. Eu chamei isso ingenuidade. Não peçam apenas uma escola melhor. É esta que temos. Peçam também para aprenderem a ser mais corajosos, mais capazes de serem tudo aquilo que podem ser na profissão e na vida. Se nós formos capazes de mudar, não temos que esperar que os outros mudem. Viver por este princípio muda uma vida. Dr. Luís, muito obrigado pela sua participação neste podcast e por partilhar connosco estes inspiradores conselhos tão valiosos, certamente, para todos os professores que nos estão a ouvir. Muito obrigado, foi um prazer e uma satisfação estar aqui hoje convosco.
Chegamos assim ao fim do terceiro episódio do podcast do Externato Pica-Pau. Voltaremos em dezembro, desta vez para falar sobre outro tema não menos importante, a solidariedade, num episódio muito especial, onde vamos ficar a saber mais sobre o projeto Picas, o projeto solidário que todos os anos, por esta altura, enche de solidariedade e amor a nossa escola. Até lá, desejamos a todos a continuação de um feliz ano letivo, sem stress, por sinal.